Se você é daquele tipo de investidor que adora investir pensando em receber dividendos, em receber proventos, em todo mês lá na sua conta cai um dinheirinho livre de imposto de renda, mas você percebe também que ora você recebe dividendos, ora você recebe juros sobre capital próprio e você não entende a diferença entre os dois. Pior ainda, às vezes você vê que tem empresa que paga só dividendo, tem empresa que paga só juros sobre capital próprio e tem empresa que paga juros sobre capital próprio num mês e no outro mês paga dividendos. E aí você fica maluco sem entender por que tem empresa que te paga juros sobre capital próprio, sendo que vai incidir em cobranças de imposto de renda sobre esse recebimento, e quando você recebe dividendos não incide imposto de renda. Então por que diabos uma empresa que você virou sócio tá querendo te prejudicar, te pagando juros sobre capital próprio, sendo que se ela pagasse dividendos seria livre de imposto de renda? Então hoje eu vou te explicar tudo, mas tudo mesmo, sobre as diferenças entre juros sobre capital próprio e dividendos. E no final do vídeo vou até mostrar um exemplo prático para mostrar a vocês que em alguns casos vale até a pena a empresa te pagar juros sobre capital próprio ao invés de te pagar dividendos. No fim das contas você vai receber mais, mesmo que pareça que você receba menos porque está te cobrando imposto sobre juros sobre capital próprio, mas é só se você ficar até o final. Então acompanha o vídeo aí, confia em mim que você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa saber. Fechado? Eu já vou direto ao ponto então e explicar a diferença básica entre dividendos e juros sobre capital próprio. Enquanto isso, você deixa seu likezão aí maroto e se inscreve no canal para acompanhar os conteúdos por aqui. Bom, a diferença básica é a tributação e como a legislação enxerga os juros sobre capital próprio e os dividendos. Bom, dividendos são obrigatórios de serem pagos por empresas listadas em bolsa, apesar de que não se fala num montante específico. Isso é definido no estatuto da empresa. De praxe, as empresas pagam no mínimo 25% do lucro líquido. Já fundo imobiliário paga 95%. Mas empresas podem pagar uma vez por ano, todo mês, 4 meses no ano, 3 meses no ano, 2 vezes no ano. Isso depende do estatuto da empresa. E os dividendos são provenientes do lucro líquido da empresa. Se você ficar comigo, eu vou te mostrar aqui mais pro meio do vídeo. Eu vou mostrar para vocês uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, e explicar lá da onde que sai o dinheiro do juros sobre capital próprio e da onde sai o dinheiro do lucro líquido. Mas antes eu preciso introduzir para vocês esses conceitos básicos para ficar mais claro. Já os juros sobre capital próprios, eles são distribuídos apenas por empresas listadas em bolsa, não por fundos imobiliários. Essa, inclusive, é uma das razões do porquê muita gente prefere fundo imobiliário, porque fundo imobiliário você recebe aquele dividendo liso de imposto de renda. E se o fundo imobiliário pagasse juros sobre capital próprio, você pagaria imposto de renda. E a principal diferença entre juros sobre capital próprio e dividendo é com relação à tributação, porque como eu falei, dividendos, eles são um percentual do lucro líquido da empresa. E os juros sobre capital próprio, eles não são retirados do lucro líquido da empresa. Eles são uma parcela do montante de lucro obtido pela empresa antes da cobrança de imposto de renda. E aí, em termos contábeis, o juro sobre capital próprio é considerado uma despesa pela companhia. E no fim das contas, a empresa vai pagar menos imposto sobre o que ela está gerando, e vocês vão entender daqui a pouco quando eu mostrar a DRE da empresa. E é por isso que você, investidor, tem que pagar imposto sobre o juro sobre capital próprio. Porque o dinheiro que vai ser usado para pagar juros sobre capital próprio ainda não teve uma retenção de imposto sobre esse dinheiro. A retenção vai ser feita quando o dinheiro for para você. E o dinheiro que você recebe de dividendos, você recebe um percentual sobre um montante menor, já que esse montante já é depois de ter descontado o imposto, beleza? E aí um outro detalhe importante, você pensa, bom, eu já sei como eu calculo qual vai ser o dividendo que eu vou receber. Tá lá no estatuto, é um percentual do lucro líquido. Basta que eu saiba quanto é o lucro líquido. Mas e o juros sobre capital próprio? Como é que eu sei quanto que eu vou receber da empresa se ela me pagar juros sobre capital próprio? E aí entra um pequeno truque e um pequeno segredo. Existe uma taxa chamada TLP, que chama taxa de longo prazo, que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como ela é calculada, mas ela é basicamente uma taxa fixa mais o valor do IPCA. E esse percentual vai ser aplicado em cima do patrimônio líquido da empresa. Então, o juro sobre capital próprio, na verdade, ele é um percentual do patrimônio líquido da empresa. E esse percentual é calculado através de uma taxa fixa mais IPCA. Não vou entrar em detalhes aqui como isso é calculado, mas o importante é vocês saberem que a TLP, que é a taxa de longo prazo, que é o que vai definir o quanto vocês vão receber de juros sobre capital próprio, é um percentual do patrimônio líquido da empresa. E confia em mim que no final do vídeo vocês vão entender tudo quando eu mostrar lá
um exemplo em que uma empresa ela paga juros sobre capital próprio e dividendos, e um exemplo que essa mesma empresa pagaria só dividendos, e você vai ver que às vezes não compensa você receber só dividendos, por mais que não tenha incidência de imposto de renda no recebimento de dividendos. Vou abrir agora aqui uma DRE e mostrar a vocês um pouco melhor, mais detalhado, como vocês entenderiam isso. Por enquanto, se inscreve no canal aí e deixe seu like. Eu vou deixar aqui na tela uma foto da DRE que eu estou olhando nesse momento. Bom, vocês veem que a empresa ela tem lá a receita operacional bruta. Eu já vou mostrar daqui a pouco com números. Aí ela tem lá as despesas de fabricação, de produção, etc. Beleza. Devolução, abatimento. E aí você tem lá receita operacional líquida. Aí você vai ter algumas despesas operacionais que não necessariamente estão ligadas com a produção, mas estão ligadas com a operação de venda, por exemplo, talvez marketing ou transporte logístico ou abertura de loja, etc. E despesas administrativas. E aí depois você vai ter despesas financeiras. E aqui nas despesas financeiras que você vai encontrar o juros sobre capital próprio. O importante é você ver que o juros sobre capital próprio está entre despesa financeira e o amarelinho resultado antes do imposto de renda. Ou seja, o juros sobre capital próprio é considerado uma despesa. Logo, não vai incidir imposto de renda sobre ele. Porque nesse amarelo aqui, ó, resultado antes do imposto de renda, já esse valor aqui que vai estar aqui já vai ter sido descontado o juros sobre capital próprio. Então, o imposto de renda que a empresa vai pagar é menor por essa razão. Aí sim é cobrado imposto de renda e aí você vai ter o lucro líquido antes das participações. Aí vai ser pago o dividendo, aqui debêntures, participação de administradores, e aí sim você vai ter o resultado do lucro líquido do exercício. Então você perceba que o dividendo ele é um percentual de, digamos, 25% sobre o lucro líquido antes das participações, que na verdade é um valor muito menor porque já foi descontado o imposto de renda. E o juros sobre capital próprio ele é um percentual de um valor antes de se descontar o imposto de renda. Então por essa razão, o juros sobre capital próprio é um percentual que incide sobre um valor bem maior do que o percentual que incide sobre o dividendo. Então a diferença de juros sobre capital próprio e dividendos é basicamente essa. O juros sobre capital próprio você recebeu um valor que ainda não foi incidido o imposto de renda sobre ele. Então talvez ele seja um valor muito maior do que o que você receberia de dividendos. E aí quando você cobra imposto de renda depois que você recebe, ainda assim é maior. Porque o dividendos você não paga imposto de renda, mas na verdade ele vai ser um percentual em cima de um valor bem menor. E eu vou mostrar agora para vocês aqui, eu fiz uma planilha no Excel, e vou mostrar a vocês um exemplo que a empresa ela pagaria juros sobre capital próprio e um mesmo exemplo que essa mesma empresa ela não pagaria, e vocês vão ver a diferença entre os dois. Opa! Rapidinho, antes da gente ir para a parte mais braba e mais sinistra do vídeo, você tá gostando do conteúdo de hoje? Tá aprendendo muita coisa que você não sabia? Tá te esclarecendo muita coisa esse conteúdo sobre juros sobre capital próprio e dividendos? Então, pô, me dá essa moral aí, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda muito, e agora que você está inscrito no canal, pode seguir o conteúdo do vídeo. Isso aqui é um exemplo hipotético que eu fiz, que uma empresa ela tem lá uma receita bruta de 10 milhões de reais, e aí você vai abater aqui 4 milhões de custo de produção, ela vai ter um lucro bruto de 6 milhões, aí ela vai ter despesa operacional de 1 milhão e 500, despesa financeira, etc. E vai ter uma incidência aqui de juros sobre capital próprio. Eu peguei 17% porque é o valor da TLP hoje, porque a Selic está muito alta. Desculpa, porque o IPCA está muito alto. E eu apliquei isso aqui sobre 4 milhões, que é o patrimônio líquido. Enfim, não precisa entrar em detalhes sobre esse cálculo. O que importa é vocês saberem que será abatido do lucro bruto 680 mil para pagamento de juros sobre capital próprio. Beleza? E esses 680 mil eu joguei aqui no final, abatendo 15% de imposto. Mas eu já vou chegar lá. E esse aqui é o exemplo que a empresa ela recebe. Ela te paga juros sobre capital próprio e dividendos. E vou dar um outro exemplo que ela só paga dividendos. Bom, então vocês estão vendo que aqui o lucro antes do IR é 3 milhões 320. Você perceba que a provisão para IR é um percentual de 25% disso daqui, ó. 25% desse campo. Só que você repare que o imposto de renda seria muito maior, ou pelo menos um pouco maior, caso não tivesse sido pago juros sobre capital próprio, porque esse valor aqui seria próximo de 4 milhões, então 25% de 4 milhões ia dar mais ou menos 1 milhão de IR, e aí nesse caso teria sido pago muito mais imposto de renda. Bom, e aí os dividendos eu calculei 25% do lucro líquido, que é esse valor aqui, e aí chegamos na seguinte conta. Os proventos totais que você vai receber é o juros sobre capital próprio abatido de 15% de imposto, mais dividendos, que é esse valor aqui, beleza? Foi essa conta que eu fiz. Agora, um exemplo que a empresa ela não te pagaria juros sobre capital próprio. Vamos ver como é que fica. Olha aqui, ó. Até aqui, receita bruta, lucro bruto, tá tudo igual. A diferença aqui, ó,
Aqui eu tô pagando, a empresa está pagando 0 de juros sobre capital próprio e aqui ela está pagando 680 mil. Ela fez essa escolha. E aí o lucro antes do IR dela aqui é 4 milhões, aqui seria menos, porque ela já teve uma despesa financeira aqui. Logo, o imposto de renda aqui é menor, porque incide sobre esse valor, e aqui é maior, porque incide sobre um valor maior. Então, o lucro líquido dela aqui também acaba sendo maior, no fim das contas, apesar dela ter pago mais imposto, mas é porque ela também teve uma despesa menor aqui em cima. Beleza. Então, aqui vai incidir um dividendo sobre esse valor aqui, que é maior do que esse valor. Mas repare, aqui ela já te pagou uma parte em juros sobre capital próprio, e aqui ela não te pagou nada ainda. Seus proventos viram todos nesse momento. Então você está vendo que 25% do lucro líquido é 750 mil. Aqui eu estou somando juros sobre capital próprio, que é 0, mais os dividendos. Então quando ela não te pagou juros sobre capital próprio, ela vai distribuir isso aqui por acionista. Você vai receber proporcional pela quantidade de ações que você tem. E quando ela distribui juros sobre capital próprio, por mais que no juros sobre capital próprio incida IR, ela vai distribuir isso aqui. Então, às vezes, a depender da situação de caixa da empresa, a depender de quanto ela paga de imposto aqui, se o imposto às vezes for muito alto, depender do setor que ela está, ou se ela tem um acordo com o governo para pagar menos imposto. Isso depende muito de empresa para empresa, porque depende de quanto vai ser a taxa aqui, depende de qual é o patrimônio líquido dela, depende de quanto está a TLP, que é a taxa de longo prazo, depende de quanto está o IPCA, que o IPCA entra no cálculo da TLP, depende de vários fatores, mas muitas vezes ela te pagar juros sobre capital próprio é mais interessante para ela e para você. Para ela porque ela paga menos imposto, olha que comparação, e para você porque você recebe mais proventos, apesar de que você tem a impressão que você recebe menos, porque você fala, nossa, juros sobre capital próprio, eu paguei imposto. Dividendos, não paguei imposto, por que diabos que só me pagam juros sobre capital próprio e não me pagam dividendos? Às vezes a resposta está aqui nessa explicação que eu acabei de dar para vocês. Esse aí foi o vídeo de hoje, acabei minha explicação aqui, de boa, super facinha, tentei simplificar o máximo para vocês, tentei ser o mais didático possível, então se inscreve no canal, maceta esse botão do like aí, compartilha o vídeo, me ajuda pra caramba esse engajamento de vocês. É a única coisa que eu peço como agradecimento por você ter consumido esse conteúdo meu de qualidade e gratuito, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, espalhe a palavra e tchau!